Louvado seja Deus, meus irmãos. Que prazer, que alegria, mais uma vez, poder expor, né, a palavra de Deus e com muito carinho, com muito amor. Inclusive, os textos que foram lidos de Lucas 12, realmente textos belíssimos, né? O texto totalmente, todo o capítulo 12 de Lucas, todo o capítulo 12 de Lucas, uma bênção. E isso aí nós vamos exatamente dividir esse capítulo, praticamente quase todo, porque o capítulo 12 de Lucas são 59 versículos, né? E é um capítulo riquíssimo, ensinamento de Jesus, o próprio Jesus nos ensinando como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos seguir nessa caminhada até de missões, de evangelismo. Então, é um capítulo de ensinamento, um capítulo de muita sabedoria do nosso Senhor. E realmente nós vamos meditar no texto, também em Lucas 12, que eu deixei exatamente esses versículos que nós vamos ler nesse momento, entre a primeira leitura e a segunda, né? Exatamente para que nós possamos entender de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né? Que nós possamos entender tudo que Jesus Cristo disse naquele momento aos seus discípulos de uma maneira mais tranquila, como eu já disse, e mais inteligente, vamos dizer assim, né? Porque, com certeza, ele falou para muita gente, né? O versículo primeiro começa dizendo que havia uma grande multidão e que era tanta gente que um pisava no outro, né? 12, nós fizemos essa leitura. Então, nós vamos fazer a leitura do texto que eu separei para que a gente possa meditar nele. Então, lá, vocês já estão com as suas Bíblias abertas. Eu gostaria que vocês continuassem com as Bíblias abertas no capítulo 12 de Lucas. Continue com a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos, aliás, que está exatamente nesse capítulo 12 também. Então, 12, nós vamos fazer a leitura para a nossa meditação inicial, do versículo 13 ao 15. Do 13 ao 15. 12, 13 ao 15. São apenas 3 versículos, e eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Interessante que é uma versão que eu estou me adaptando muito com ela. Ela é muito clara, né, e fácil de um bom entendimento. Então, diz assim, olha, versículo 12, do versículo 13 ao 15. Diz assim: então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa leitura. Obrigado, meu Deus, por essa narrativa. Obrigado por tudo que aconteceu até agora. Por a leitura bíblica do capítulo 12 de Lucas, que nós começamos a ler a partir do versículo 1. Estamos agora dando seguimento no versículo 13, porque foi lido do 1 ao 12, e agora do versículo 13 ao 15. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja abrindo nossos corações. E que todos nós, nesse momento, nesse culto, que nós estamos agora reunidos virtualmente, nós possamos entender, Pai Santo, a Tua palavra e colocar no nosso coração de uma maneira muito direta, Senhor. Obrigado por esses ensinamentos do Senhor nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, veja bem, o capítulo 12 de Lucas, como eu disse, vou reforçar um pouquinho, narra que Jesus ensinava aos seus discípulos a viverem uma vida digna, sem hipocrisia. O Nick enfatizou muito bem
a palavra hipocrisia, ou seja, sem falsidade. Hipocrisia não é nada mais nada menos do que falsidade. Sem mentiras, uma vida honesta e verdadeira. Os discípulos deveriam ter uma vida exemplar e deveriam dar bom testemunho. Quando nós lemos esse texto de Lucas 12, nós sentimos na pele a nossa responsabilidade como cristãos. O cristão, ele não pode dar mau testemunho, ele tem que se vigiar, ele tem que se olhar o tempo todo. Ele tem que estar se observando a si próprio. O que é que eu estou fazendo? E começando dentro da sua própria casa. O cristão, ele tem que realmente ter uma vida exemplar e dar bom testemunho, realmente. E essa questão da hipocrisia, ela é muito perigosa, né? Jesus, ele previne, olha, cuidado, livre-se do fermento dos fariseus, foi isso que nós vemos. Olha, vocês têm que se livrar do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, é mentira. Eles fazem uma coisa e eles dizem uma coisa e fazem outra, né? Eles ensinam de uma maneira e fazem diferente. Então, vocês têm que se livrar disso. É como se fosse, olha, vocês vão evangelizar, vocês vão levar a minha palavra para as pessoas. Então, não sejam hipócritas, sejam verdadeiros, não sejam falsos, sejam verdadeiros. Esse é o ensinamento de Jesus. E eu pesquisando, meditando essa palavra, aí encontrei, nós citamos muito aqui o comentarista bíblico William Barclay, que o pastor Luiz Carlos também cita muito, e eu gosto muito também desse comentarista. Ele disse o seguinte sobre a hipocrisia. Ele diz, o hipócrita nunca é genuíno, está sempre em cena. A base da hipocrisia é a falta de sinceridade. Deus prefere um pecador rude e honesto a alguém que representa um ato de bondade. Se os irmãos prestarem atenção nessa frase, ela é muito interessante, porque William Barclay, ele coloca a hipocrisia como uma pessoa que representa tudo aquilo que diz. Ele não é verdadeiro, ele é um ator, né? Ele é um ator, ele diz assim, olha, Deus prefere um pecador rude, quer dizer, Deus prefere uma pessoa, como diz no popular, casca grossa, uma pessoa, assim, sei lá, ignorante e honesta, do que um hipócrita. Então, é muito sério, né? A hipocrisia, muitas vezes, está na vida de um cristão. E o cristão, por isso que Jesus preveniu, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, porque é hipocrisia. Então, vocês procurem ser verdadeiros. Que ensinamento maravilhoso. Um ensinamento muito, muito bom. Então, enquanto Jesus ensinava essas coisas aos seus discípulos, alguém, os irmãos leram, né? Alguém da multidão grita, interrompendo o Senhor, e reclama sobre sua herança. Muito interessante isso. O próprio William Barclay, ele diz que era muito comum que o povo da Palestina levasse suas disputas perante rabinos respeitáveis. Mas Jesus não se envolvia em assuntos de dinheiro. Jesus não se envolvia com isso, né? Hoje nós até sentimos vergonha de tantos líderes, pastores, que se envolvem em escândalos. Isso aí nós vemos na televisão o tempo todo. Eles se envolvem com o dinheiro da igreja e fazem coisas absurdas. E Jesus ensinou a não fazer isso. E hoje, muitos, infelizmente, nós vemos muitos casos que há envolvimento de líderes se envolvendo com dinheiro. Vejam que Jesus responde àquele homem com ensinamentos. Jesus, ele dá uma resposta àquele homem, àquela pessoa, né, com um certo ensinamento e com um carinho muito grande. Ele diz assim, amigo, na nova versão transformadora, fala em amigo, algumas versões fala homem, mas na versão transformadora diz, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus, ele fala com aquele carinho, mas chamando a atenção daquele homem, né? E mostrando a ele, vai mostrar lá na frente, o que realmente
um homem honesto, um homem sem interesses, um homem que não é ganancioso deve fazer. Então, em seguida, Jesus Cristo aproveita aquele momento e dá uma lição de vida a quem estava naquela multidão. Porque naquela multidão, se os irmãos forem ler direitinho o que aconteceu, no contexto da leitura, naquela multidão tinha pessoas ricas e pessoas pobres. Tinha gente que tinha posses e gente que não tinha. Então, era uma grande multidão, tinha gente de todo tipo. E Jesus se dirige aos seus discípulos, mas todos ouviram o que Jesus Cristo então disse. No versículo 15, que nós lemos, ele diz assim: cuidado, guarda-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Isso me chamou muito a atenção, porque quando ele deu esse recado, quando Jesus Cristo deu esse recado, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam ali, que ouviram e que tinham posses, com certeza se tocaram. Olha o que aqui diz no finalzinho. Ele é assim: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, aquele que tinha muitos bens materiais, com certeza pensou em muitas coisas. Por que Jesus está dizendo isso? Eu sou um cara rico, então por que a minha vida não é definida pela quantidade de meus bens? E a pessoa parou para refletir. Aquele que não tinha posse, aquele que é humilde, o pobre, ele também recebeu um ensinamento. Porque, com certeza, Jesus Cristo falou depois, nós fizemos na segunda leitura, sobre a ansiedade. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem recurso, ele naturalmente fica ansioso para ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro vai passar fome, se não ganhar dinheiro não vai comprar roupa, não vai ter o que vestir. Então, uma série de coisas, né, que passa. Então, Jesus aproveitou naquele momento e ele respondeu àquele homem que estava ganancioso, vamos dizer assim, com muita sabedoria. Interessante que a ganância, falando sobre a ganância, em algumas versões diz avareza, né? Não sei se na Bíblia dos Irmãos tem a palavra avareza, mas na versão transformadora fala em ganância. A ganância é um sentimento muito perigoso na vida de uma pessoa. Os irmãos já pararam para pensar um cristão ganancioso, né? Um cristão na frente de uma comunidade, na frente de uma igreja, um pastor, um líder ganancioso. Você sabe o que é que significa ganância? Olha o que é que significa. Eu andei pesquisando no dicionário informal e significa o seguinte: ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir somente para si próprio tudo o que existe. Você já parou para pensar? O que passa por a cabeça de uma pessoa gananciosa é um egoísmo excessivo, direcionado principalmente à riqueza material. Nos dias de hoje, pelo dinheiro, não é? Isso está no dicionário. Então, Jesus, naquele momento, conta uma parábola, não é? Que mostra, né? Tudo partiu daquele questionamento daquele homem, quando gritou que Jesus resolvesse a situação dele com o irmão, a situação da herança. E aí Jesus conta uma parábola, e a parábola está exatamente no capítulo 12. Eu pedi que os irmãos ficassem com as Bíblias abertas, que nós vamos ler exatamente no capítulo 12 a continuação da leitura, que é do versículo 16 ao 21. Veja que se os irmãos observaram direitinho, nós começamos lendo versículo 1 ao versículo 12, nós estamos meditando do 13 ao 15, e agora nós vamos fazer a leitura do 16 ao 21, é isso? Do 16 ao 21, 12, 16 ao 21. O texto fala de um homem, é muito conhecido o texto, de um homem que juntou em celeiros muita riqueza, mas só pensava nele mesmo. Esse homem só pensava nele, mais ninguém. Então, veja bem o que é que diz a leitura. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas.
pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Veja que ensinamento maravilhoso. Jesus aproveitou aquele momento, aquele questionamento daquele homem, e ele então responde: amigo, quem me pôs como juiz para resolver o seu problema? E em seguida ele conta uma parábola que ali ele mata a charada. Todos ficaram atentos e todos ficaram pensando. Esse homem da parábola, ele só queria tudo para si. Ele não compartilhava com ninguém, ele não dividia com ninguém. E isso é um perigo para o cristão. Veja o que é que ele, na leitura, o que é que ele diz? Ele fala: minha colheita, minha, é só dele, de mais ninguém. Parece até que esse homem era sozinho, não tinha ninguém na vida. Ele faz: meu trigo, meus outros bens, tudo era para ele. Ele não pensava em ninguém. O egoísmo estava ali, né? A ganância estava perante aquele homem. Um perigo muito grande. Este homem da parábola, ele julgou que esta vida, a nossa vida hoje, a nossa vida que estamos agora vivendo, é mais valiosa do que a vida eterna. E nós, como cristãos, entendemos que é o contrário. A nossa vida eterna, onde nós estamos caminhando para ela, é muito mais importante. Foi que Paulo disse: olha, morrer é lucro. É melhor estar com Jesus do que estar aqui. Eu vou ficar só por mais um tempo, mas eu vou ficar muito melhor lá com o meu Jesus. Quer dizer, a vida eterna é muito mais valiosa. Por isso que a nossa herança verdadeira está exatamente no céu, que é o título da mensagem dessa noite. Russell Shedd disse: a única riqueza duradoura é possuir a Deus. Se você possui a Deus, você está rico, você está milionário. A palavra de Deus diz claramente em Colossenses, vou ler rapidinho, Colossenses 3:24, na nova versão transformadora. Diz assim: lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Nós servimos a Cristo, nós vamos evangelizar, nós vamos, como a Leila comentou agora há pouco, que ela ganhou uma pessoa para trabalhar, através de uma cesta básica, ela conseguiu conversar com essa pessoa, expor a palavra para essa pessoa, evangelizar essa pessoa. Quer dizer, isso aí é maravilhoso. Ela está servindo a quem? Ela está servindo ao Senhor, ela está servindo a Cristo, ela está fazendo a parte dela, e é isso que nós, como cristãos, como missionários, devemos fazer, inclusive nessa época, né? E falando em visita, Jesus, os irmãos conhecem essa passagem, Jesus na casa de Marta e Maria. O que foi que aconteceu? Esse homem da parábola, ele queria muita coisa, mas foi o que Jesus Cristo disse, naquele momento onde Marta estava preocupada, porque realmente tinha uma visita ilustre na casa dela. Jesus estava ali. Que oportunidade maravilhosa. Era Jesus que estava na casa dela. E Maria aproveitou aquele momento maravilhoso e não descolou de Jesus. Mas onde estava Marta? Marta estava na cozinha. Marta estava preparando os quitutes. Eu lembro muito das nossas reuniões de PGs, né? Que muitas vezes nós estamos todos reunidos na sala e alguém está na cozinha, preocupado com o que vai servir para os irmãos. Porque Jesus está ali. Né? Isso é natural. Eu não estou condenando Marta e jamais vou condenar alguém que faça isso, mas a melhor parte estava com Maria. O que é que diz? Está lá em Lucas 10, 41, 42. Diz assim a palavra de Jesus quando ele estava na casa de Marta e Maria. Lucas 10, 41, 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Que maravilha! Ninguém tomará isso dela. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, isso aqui é o mais importante. E Jesus estava ali ao vivo, falando as palavras da salvação, falando as palavras da vida eterna, dizendo como era o reino dos céus, dizendo que era uma maravilha. Isso, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço. Não existe. Eu vou ficar ganancioso, claro, pela palavra de Deus. Eu vou ficar ganancioso pela palavra de Deus, por outras coisas não. Porque os bens materiais não valem nada. Nós vamos embora e vamos deixar tudo. Não estou dizendo que nós não devemos possuir. Não estou dizendo isso. Uma casa, um carro, ou 2 carros, ou 2 casas, não tem nenhum problema. Mas a nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é a palavra de Deus. É isso que tem que ser feito. A exemplo do que Jesus ensinou, meus irmãos, a exemplo daquele momento maravilhoso, onde Jesus estava ali, ensinando, falando aos seus discípulos, e muitos estavam curiosos, querendo ouvir o que Jesus estava dizendo e aprendendo. Então, a exemplo do que Jesus ensinou através das Escrituras Sagradas, o que temos aprendido nesse tempo? Uma pergunta que eu fiz a mim mesmo, quando eu estava meditando na palavra de Deus. Senhor, o que eu tenho aprendido? Eu estou tão preocupado. Olha, eu sou representante comercial e as fábricas não estão trabalhando, não estão fazendo, não estão produzindo. E eu estou parado. Uma delas fechou. Senhor, fala comigo, o que é que eu devo fazer? A minha preocupação acabou depois dessa leitura. A minha preocupação se tranquilizou. Eu estou tranquilo, eu estou bem. Através da leitura da palavra, através da meditação, o Senhor me mostrou que o mais importante é Ele. Se eu possuo o Senhor, se eu possuo a Deus, eu não preciso de mais nada, irmãos, porque Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar tudo. Mesmo sem eu esperar, as coisas vão chegar. Então, o que estamos aprendendo nesse tempo? Temos aprendido que a leitura da palavra de Deus deve estar em primeiro lugar. Nós temos aprendido isso como cristãos, como membros da Igreja Batista Boas Novas, membros da Igreja Batista do Farol. Nós temos aprendido isso aí, meus irmãos. Ou estamos preocupados, como eu realmente fiquei de uns tempos para cá, com o dia de amanhã, o que é que vai acontecer? Eu vou voltar ao trabalho ou não vou voltar? Um questionamento, eu sou humano, tem que ser feito, não é? Quarta-feira eu pedi oração para os irmãos, orem por mim, eu preciso trabalhar, eu preciso de Jesus. O certo é dizer, irmãos, orem por mim, porque eu preciso do Senhor na minha vida, na minha casa, que Ele seja o centro da minha vida e que tudo vai, ser resolvido no nome santo de Jesus. Nós lemos em Lucas, os irmãos lembram? Nós lemos em Lucas 12, 22 e 23, que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Isso é a leitura nova transformadora. Não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Por que nós vamos nos preocupar? O próprio Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, tudo vai ser resolvido. Deus sabe o que você precisa. E foi lido, na primeira leitura, foi lido que nós não devemos realmente nos preocupar com nada disso. Não é? Nós devemos nos comportar bem e buscar o reino de Deus, buscar o Senhor. Isso é que é o certo. Mas nos preocupar com o que nós vamos comer amanhã, ou com deixar de comer, ninguém nunca deixou de comer. Até aqueles mais necessitados, eles comem, porque Deus providencia, Deus dá o alimento. O que nós temos aprendido? E eu coloquei algumas coisas aqui, que realmente enquanto eu estou nesse isolamento social, né, estamos isolados e não isolados, porque eu sempre saio,
Mas nesse momento que nós estamos vivendo, essa vida que nós estamos passando, muitas coisas nós aprendemos. Há 5 meses eu estou dentro de casa aprendendo a viver melhor, porque eu tenho uma Bíblia na minha mão, nós temos algumas Bíblias em casa, e nós estamos, graças a Deus, lendo a palavra. Mas, olha, nós temos aprendido, nesse tempo, que é apenas uma coisa necessária, como o próprio Jesus Cristo disse. E eu fiquei meditando, apenas uma coisa, o que é necessário? Apenas uma coisa necessária? Sim, apenas uma coisa só é necessária. Se você tem a palavra de Deus na sua frente, se você tem a palavra de Deus na sua mão, você tem tudo, não precisa de mais nada, que as coisas vão chegando. Temos aprendido que o Senhor Deus é prioridade em nossa vida, nós temos aprendido isso nesse tempo de pandemia, temos aprendido a valorizar mais a nossa família e a orar mais. São questionamentos que eu fiz a mim mesmo. Temos aprendido que o dinheiro não é tão importante assim. Não, o dinheiro é muito importante. Não, ele não é tão importante. Nós vimos nesse tempo que muitas pessoas morreram e tinham muito dinheiro e o dinheiro não resolveu. O dinheiro não resolveu. Então, o dinheiro não é tão importante assim. É bom? É bom. Resolve muita coisa, mas não é tão importante assim. A palavra de Deus, a prioridade ao Senhor é muito mais importante. Temos aprendido que devemos ter paciência uns com os outros. Esse tempo nos deixou um pouco, muitas vezes, impacientes, né? Mas nós temos aprendido. Temos aprendido que murmurar faz mal à saúde física e espiritual. Isso nós temos aprendido. Quando nós murmuramos, nós ficamos doentes, espiritualmente e fisicamente. Então, nós temos aprendido que temos que deixar de murmurar, meus irmãos. Nós não podemos murmurar de maneira nenhuma. É da natureza humana murmurar, reclamar, mas nós temos que parar com isso, porque o próprio Senhor diz isso para a gente. Não deveis murmurar. Temos aprendido que devemos estar prontos para ouvir, o tempo todo, prontos para ouvir, tardio para falar. Às vezes a gente quer falar antes de ouvir, e isso nós quebramos a cara. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz exatamente isso. Temos aprendido a pedir perdão e perdoar verdadeiramente. Quantos e quantos perdoa e diz, eu já perdoei, agora não quero conversa, ou quero distância, mas eu já perdoei. Isso não é perdoar. Perdoar é como o Senhor nos perdoa. Ele esquece o que nós fizemos de errado, e Ele nos perdoa. E temos que ter coragem de pedir perdão, nós temos aprendido isso, louvado seja Deus por isso. Temos aprendido que devemos colocar nas mãos de Deus todos os nossos projetos, antes de executá-los. Às vezes a pessoa executa e diz, já coloquei nas mãos de Deus e dá errado. Então nós temos que colocar os nossos projetos, seja ele qual for, nas mãos do Senhor e esperar, como está acontecendo agora. Nós estamos esperando que a igreja reabra, que a nossa igreja reabra. Mas nós estamos orando e esperando o tempo do Senhor. A liderança da igreja está se reunindo. Qual o melhor tempo, o melhor dia para se abrir? E que os irmãos tenham paciência, que esse dia vai chegar no nome de Jesus. Temos aprendido a ter esperança e sermos obedientes a Deus? Será que nós temos obedecido ao Senhor? Ah, meu Deus! Ah, meus irmãos! Como nós somos desobedientes! Temos aprendido que devemos ter mansidão e domínio próprio? Uma coisa ligada à outra. Está no mesmo versículo, Gálatas 5, 23. Uma coisa ligada à outra. Mansidão e domínio próprio. Está junto. E muitas vezes, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, nós deixamos de ser mansos. Ficamos valentes, né? E não temos domínio próprio. E muitas vezes prejudicamos o nosso ente querido e nos prejudicamos também. Temos aprendido que devemos compartilhar uns com os outros. Não tem para onde correr. Hoje, na minha casa, a Thaisa faz um mousse muito gostoso. É uma briga para comer esse mousse. Todo mundo conhece. Epa, peraí, vamos compartilhar. Divide para todos de uma maneira igual. Todo mundo come.
né? E outras coisas mais que nós aprendemos a compartilhar mais. E, por fim, temos aprendido que devemos ter mais vida com Deus. Eu não sei se os irmãos lembram uma mensagem, não sei se foi no domingo ou numa quarta-feira, que eu preguei aqui com os irmãos, e eu citei o pastor Hernando Dias Lopes, quando ele diz que para você ter vida com Deus, para você ter vida para Deus, é preciso que você tenha vida com Deus. Se você não tiver vida com Deus, como é que você vai ter vida para Deus? Como é que você vai trabalhar na obra? Como é que você vai servir o Senhor, se você não tem vida com Ele? Nós temos que ter vida com Ele, estar junto do Senhor, estar em sintonia com Ele, para que nós possamos ter vida para Ele, né? Porque aí nós trabalhamos na obra. O próprio Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 10, versículo 10b, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante isso, essa passagem é muito interessante. João 10, 10b, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, quantos e quantos pregadores colocam essa abundância como bens materiais? Olha, vocês têm que ter muitas casas, muitos carros, muito dinheiro, porque Jesus disse isso. Meu Deus, misericórdia! Jesus está falando aqui de vida com Deus, de sintonia com o Senhor, não está falando de recursos de maneira nenhuma. Está falando de vida com Deus. Vocês tenham vida em abundância, vida espiritual, vida com o Senhor. Busquem o Senhor, leiam a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Eu não sei como você tem passado, né? Cada um de nós, eu me incluo nessa pergunta. Nesse tempo tão difícil, irmãos, tão complicado, porque é difícil, claro. Nós somos seres viventes, inteligentes, e sabemos os momentos difíceis, os momentos bons, os momentos difíceis. Então, eu não sei como você tem passado nesse tempo tão difícil. Não sei como você tem buscado o Senhor. Mas a pergunta é, Deus tem lhe sustentado? Ele tem me sustentado. Ele tem sustentado a minha casa, sem nenhum problema. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós lemos também, na leitura bíblica, nós lemos, só que aqui está em Mateus. Em Lucas também tem. Mateus 6,33, irmãos conhecem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas por Deus. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e, né, nós coçamos a cabeça, não, está difícil, e de repente chega e você não sabe como. Deus providenciou, certeza absoluta. Deus providenciou e nós temos que crer nisso. Deus, ele está conosco o tempo todo. Então, outra pergunta, você crê, meu irmão, que a sua herança, vamos parar de pensar em dinheiro, mas a sua herança está em Cristo? Se você crê, deixa eu lhe dizer duas verdades, só duas, é bem rapidinho. Isso aqui nós fizemos uma reflexão. Duas verdades. Primeira verdade, Jesus Cristo sempre estará com você. Jesus sempre estará comigo. Jesus sempre estará com a minha família. Jesus sempre estará com a sua família. Sempre está com você. Tenha certeza disso. Ele vai estar sempre. Porque é assim que diz lá no Salmo 37:5. Diz assim, ó, nova versão transformadora. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele o ajudará. Nós cantamos, né, que Deus cuida de nós. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de você. Ele cuida de você. Ele te ajuda. Ele cuida de mim. Ele cuida de todos nós. O Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. A segunda verdade, Jesus preparou na sua ressurreição a nossa herança no céu. Ele ressuscitou e nós junto com ele. E ele, com certeza, já tinha preparado a nossa herança, o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa salvação. Olha o que é que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para você no céu. Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa palavra. Nós estamos garantidos. Nós temos que buscar realmente. Nós temos que ir atrás desses que ainda não conhecem a palavra. Nós temos que evangelizar, sair para as ruas, bater nas portas. Temos que fazer isso. Colocar uma máscara, eu tenho vontade de fazer isso mesmo. E sair por aí falando dessa palavra maravilhosa. Jesus reservou no céu a nossa recompensa, a nossa herança. Creia nisso. O que mais você quer? O que mais eu quero? O que mais nós queremos? Veja o que diz em Romanos 8,17, na nova versão transformadora. Veja o que diz. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, olha aí, se nós participamos do sofrimento de Cristo, nós nos entregamos a Ele, né? Participaremos, futuro, também de sua glória. A nossa herança está garantida. Nós vamos subir aos céus com o Senhor. O que mais nós queremos? Nós temos que colocar nossa cabeça no travesseiro hoje e dormir sabendo que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Em Gálatas 4, 6 e 7, também na nova versão transformadora, diz assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Nós somos herdeiro do Senhor. Claro que nós somos filhos por adoção. A nossa união com Jesus Cristo nos dá o direito dessa herança maravilhosa. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus, com certeza, Ele já nos salvou. E nós subiremos com o Senhor para o céu, para a glória. E eu falei que era uma reflexão. Eu não sei se eu fui muito rápido com os irmãos, mas eu acho que os irmãos entenderam muito bem o recado do Senhor. Meu não, de Deus. Eu quero concluir lendo Deuteronômio. Eu quero que os irmãos abram lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Nós vamos ler essa passagem, que ela realmente, para fechar, ela falou muito ao meu coração. Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 17 e 18. Me acalmei um pouquinho. A Thais disse que eu sou muito agitado. Me acalmei um pouquinho. De repente, essa agitação minha deixa os irmãos espertos, né? Ninguém vai ter sono. Todo mundo tem que estar esperto. Então, Deuteronômio 8, vamos ler os versículos 17 e 18. O que é que diz? Isso vou ler na nova versão internacional. Eu gostei muito dessa versão, esse versículo nessa versão. Diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Irmãos, se você for olhar o contexto dessa palavra, Moisés está exortando o povo de Deus, os hebreus, quando eles tomaram posse da terra prometida, quando tiverem posses, quando eles possuírem casas, né, e outras coisas mais, outros bens, naquela época eram casas, gado, terrenos, eles não se esquecessem disso. Não se esquecessem que é o Senhor que dá, é o nosso Deus que dá. Não são eles, jamais eles poderiam dizer isso. Colocar no coração deles a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Ninguém pode dizer isso, porque o nosso Deus é que nos dá tudo. Por isso, eu encerro dizendo o seguinte, que a nossa verdadeira herança, irmãos, está em Deus.
Sem Ele, não somos absolutamente nada. Nós somos o que somos porque nós temos um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ter uma noite maravilhosa na presença do Senhor e que Ele esteja sempre nos suprindo no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos.